A gente começa temperando os cubinhos de frango. Então é o seguinte, você quer fazer um frango mais baratinho? Obrigado aí. Começamos mudando tudo, ó. Tá bonito, tá bonito. Ó, aí é o seguinte, a primeira receita eu faço daqui. Já voltou o gás aí? Já voltou. Já voltou então, ó. A primeira receita eu faço daqui. Ah, volta tudo pra lá. Não, tô brincando. Vamos fazer a primeira receita aqui, depois a gente volta pra lá. Então, primeira coisa, primeiro frango, esse frango que a gente faz os cubinhos de frango, todos eles temperados só com sal. Então você primeiro tempera o frango só com sal e você põe direto numa frigideira. A gente chamou de wok pelo tipo da panela, mas o senhor, a senhora podem fazer do jeito que vocês quiserem aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Simples, fácil, ó, vou colocar mais salzinho aqui. Então esse frango você tempera inicialmente só com sal. E a gente dá uma passada nele na frigideira, dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó. É simples assim, muito gostoso, prático de você fazer. Esse daqui é o frango, vamos dizer, para você fazer pro almoço. Esse daqui, se você quiser fazer esse franguinho pro almoço, você pode fazer. Aí, é o seguinte, ó. Nós começamos aqui e daí a gente só temperou com sal e a gente dá essa passadinha. Para aproveitar essa base inicial que a gente está fazendo aqui, ó, com o frango, o que você pode fazer? A gente vai dar cor a ele, vai dar sabor. Então eu acrescento aqui um pouquinho mais de azeite, Aí a gente vai e coloca aqui no começo cúrcuma. A cúrcuma vai dar sabor, vai dar cor, vai dar um aroma legal. Então aqui, ó, cúrcuma aqui direto, ó. A gente vai soltar essa cúrcuma no próprio azeite aqui, ó. Vai aquecer e já vai começar a dar sabor ao nosso frango nessa primeira passagem dele aqui, ó, pela frigideira. Você que tá ligando a TV agora, nós vamos fazer várias receitas com frango hoje. O frango das proteínas é talvez uma das mais econômicas. Eu nunca falo barato, porque assim, vamos falar a verdade, barato nada é, né? É verdade, do que não é? Chefe. Barato nada é. Caramba, que E a sensacional. gente se surpreende cada vez mais quando vai comer alguma outra. Tem alguns pratos em restaurantes que, por conta de tudo que aconteceu, estão muito caros, inclusive. Então, a gente tem que fazer muita coisa em casa. Então, primeiro eu coloquei cúrcuma, agora eu vou colocar páprica. Aliás, nós temos páprica defumada, páprica doce, páprica picante. Aí você colocando e aquecendo dessa forma, é muito interessante que você consegue já transferindo o sabor para o frango. Pode deixar aqui, depois a gente... Obrigado. Ah, vou usar também, ó. Pode vou usar. Aqui também. Muito obrigado, Lucas. Que isso, tô aqui pra isso. Aqui então a primeira receita com frango na wok, muito fácil. O que é interessante dessa receita? Você não deixar ele muito tempo ali fritando e tal. Colocamos cúrcuma, colocamos páprica. Vamos colocar agora curry. Edu, eu não quero fazer com tantos temperos assim. Eu posso fazer com menos? Pode, lógico que pode. Faz com aquilo que você mais gosta, mas dessa forma ficou muito boa. Então aqui, ó, curry, direto aqui na panela, a gente põe o curry, ó, aqui dá uma dissolvida nele, então o curry dá uma dissolvida e a gente vai e mistura novamente. Você está prendendo o frango como se fosse um frango oriental. Ah, Edu, não tem uma panela aberta para fazer, eu posso fazer na frigideira? Pode fazer, o legal é você fazer a receita aí no conforto da sua casa, ó. Boa, Edu. Então aqui, fizemos aqui. E ó, já tem gente te elogiando aqui por isso, tá? Pelo improviso aqui, Na verdade, ou... não, agradecendo pela escolha da proteína. A Sandra acabou de falar, com o preço da carne tão alto, a nossa opção é o bom e velho franguinho. Aí ficamos completos, bem como todos os dias. O que acontece? Muitas vezes, o frango a gente faz sempre do mesmo jeito. Muitas vezes isso é costume. A nossa avó fazia de um jeito, assado com batata. Vamos fazer assado com batata. Lógico que é gostoso, mas a variação também é importante. Aqui eu estou colocando cominho. O cominho é um dos temperos mais vendidos no Brasil. Com carne moída é muito gostoso. Tem gente que usa em outros tipos de carne também. E aqui nessa receita vai combinar também. Aí, ó, então frango, a gente colocou frango, cúrcuma, páprica, curry, cominho. Aí
Eu tenho aqui gengibre para esse primeiro frango. Ó, gengibre que eu coloco aqui. Dou uma leve tostadinha nele aqui. Aí viramos aqui. Nossa, esse gengibre vai ficar bom, hein, chefe? Vai ficar gostoso. Esse gengibre, boa ideia. Foi você que criou, chefe Renato? Foi sim. Jura? Que parabéns, que boa, ótima ideia do gengibre. Muito boa. A receita de gengibre é muito, vamos dizer, essas receitas em alguns países do Oriente são muito tradicionais. Então, não só com frango, mas com outros tipos de carne também. Aqui, cebola roxa. Então, cebola roxa, abrimos um novo buraquinho aqui. Você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, obrigado pela confiança no nosso trabalho. E hoje, com sinceridade, eu lembrei do começo, quando eu estava... Uma vez a gente estava fazendo a receita e naquela época ficava tudo ligado, tal. O gás acabou assim de uma hora para outra, né? Aí eu tava... Só que assim, o programa na época não era meu, então eu não podia fazer igual eu falei, ó, parou o gás aqui, tem que trocar o botijão lá em cima, troca de um para outro, não tem problema nenhum. Mas naquela época, como não era meu, então ficou um clima de nervosismo e tal. Aí eu sempre penso assim, a melhor coisa é sempre falar a verdade. Que acaba na casa de todo, pode acabar na casa de todo mundo. Quem não tem o gás encanado pode acabar na casa de todo mundo. Exatamente. E aqui, por segurança, o gás fica mais de 150 metros lá para fora. Então, boa. Aí o que acontece? Acabou. E para eu falar que tinha acabado, eu não tinha coragem de falar. Olha, a gente pode ir pro intervalo. Não, agora não. Vamos pro intervalo, é uma boa ideia. Vamos pro intervalo. Aí na quarta vez falou, ó, a gente precisa trocar o gás. Vamos pro intervalo? Ah, então vamos pro intervalo. Ó, aqui leite de coco. Então, mais ou menos de meia a uma xícara de leite de coco, pois não. Uma dúvida minha. A gente utilizou gengibre nessa receita. Chefe Renato também, por favor, me ensine. Diga. A gente poderia usar o óleo de gengibre, que é uma coisa que a gente costuma utilizar no yakisoba? Você está confundindo com óleo de gergelim. Ah, perdão. Óleo de gergelim, isso, desculpa. Pode. Pode usar o óleo de gergelim. Pode, mas daí, assim, aqui a gente vai usar agora o amendoim. Então, perfeito. Ou a gente usa, por exemplo, sabe aquelas pastas de amendoim? Sim. Que quando eu era moleque, Lucas, a gente comia paçoca e tal, e daí em certo momento todo mundo falou, a paçoca é muito doce, tem um açúcar e tal. Depois de certo tempo, de anos pra cá, as pastas de amendoim, uma oleaginosa, viraram febre em academia, tudo isso. Então, quer dizer, mudou um conceito antigo. Quem tiver pasta de amendoim, pode usar aqui. Pasta de amendoim sem açúcar, pode usar aqui. Tanto que a gente vai usar aqui, ó, uma colher de sopa de pasta de amendoim. Mas aí eu não usaria o óleo de gergelim, que é o que você falou. O óleo de gergelim, quando você faz o yakisoba, por exemplo, aquele sabor residual que sobra do próprio óleo. Do próprio óleo de gergelim. Ele traz basicamente a essência ali do prato. Né? Porque ele fica um residual dele. Você concorda, Rê? Você mudaria alguma coisa? Completamente. Eu acho que ou gergelim ou amendoim, outro. exatamente. Senão vai confundir um pouco os sabores das duas gorduras. Ficam muito fortes. Aqui, ó, eu vou aproveitar, vou usar meu tempero aqui. A gente vai falar da cor de lá. Eu vou usar meu pimentinha calabresa, ó. Você pode usar a pimentinha seca, ó. Vou colocar aqui. Aí a gente pode usar, ó, pimentinha. Vocês gostam da pimenta calabresa, né? Muito. Gosto muito. Então eu vou caprichar aqui, ó. Pimentinha calabresa. Tá bom aí já, né? Senão eu vou exagerar. Aí, vou colocar também pimenta dedo de moça. Truque para você que está acompanhando a gente está começando o programa agora, ó. Pimenta dedo de moça e pimenta calabresa. A pimenta dedo de moça, se você quiser, na sua casa, fazer com que ela não arda tanto, você tira a semente, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, o ardor está na semente, o ardor mais forte está na semente. Mas aquela parte branca da pimenta interna, aquela tem muito também, porque é ali que passa todos os, vamos dizer assim, os sabores dentro daquelas partes brancas. Então nela tem bastante sabor forte de pimenta. Daí você pode tirar ela também, tirar a semente
colocar várias pimentas, por exemplo, sem semente, sem essa parte branca, só com a parte de fora, tal, bem lavadinha, tal, bem seca, você põe num plástico o filme e deixa no freezer, do dia pro outro. Você lembra que a gente fez o teste? Você que me ensinou, eu faço isso até hoje. A gente fez um macarrão, pra vocês terem uma ideia, não é brincadeira. Um macarrão para 2 porções, a gente colocou quase uma xícara, não é? Sim. E daí a gente comeu e tava tudo tranquilo. Fica bem imagino. saboroso e bem menos Fica ardido. não fica forte. Aqui a salsa, aqui já tá no jeito, ó. Vamos levar pra lá de volta? Vamos. Ó, então aqui já tá no jeito, ó. O primeiro prato, então, a gente fez pra cá. Ó, tá prontinho já. Olha que fácil. Simples, hein? Muito simples. né? Chefe, em menos de 10 minutos dá pra fazer esse prato. Fácil, dá. Menos não. de 10 minutos. Olha o que aroma dele. praticidade. Vamos lá, vamos levar pra lá, ó. Só pra você sentir o aroma, ó. Olha. Sente o aroma dele. Ó. Nossa. Lucas, fazendo assim embaixo da panela, o cheiro não vai. Ó, quando... Ó. Ó o Lucas muito fazendo. Eu me desconcentrei, O que é isso? Era pra ver se tinha alguma. Era mágica? Era pra ver se tinha alguma corda, né? Nada em cima, nada embaixo. Nada em cima. Não, tá muito cheiro. Gente, que delícia. Adorei essa daí. Nada em cima, nada Ó. embaixo. Esse aqui tá pronto.